Olá, pessoal. A gente vai começar aqui mais uma série do Reviravolta Pergunta, em que a gente vem discutindo no Centro de Referências em Educação Integral os temas que a gente considera mais relevantes para esse momento de retomada das atividades presenciais em muitas redes e escolas no Brasil e de um contexto em que a gente vem se debruçando sobre que escola é essa que a gente vai pensar, conformar, estabelecer enquanto referência para os próximos anos. E a gente, nesse ciclo desse momento, a gente vai trabalhar com 3 temas. A gente vai trabalhar hoje com um tema muito candente, que tem feito parte do debate público, que é a questão da afirmação acerca de perdas irreparáveis na aprendizagem durante a pandemia por parte dos estudantes. E para fazer essa discussão acerca dessa afirmação, a gente convidou 2 grandes educadoras que a gente admira, acompanha, são fontes sempre do Centro de Referências em Educação Integral, que é a Helena Singer e a Gina Vieira Ponte. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas para vocês e dizer que, para além dessa rodada de conversa, a gente ainda vai conversar sobre o PPP das escolas e como os projetos político-pedagógicos estruturam a construção de caminhos nesse contexto de crise. E, por fim, a gente vai conversar sobre ensino híbrido, quais são as potencialidades e limites dessa modalidade que está tão em voga agora e que Helena e Gina poderiam perfeitamente comentar também, mas em cada rodada dessas a gente vai convidar educadores e educadoras de várias regiões do país para a gente conversar. E aí, então, primeiro dar as boas-vindas, Helena, Gina, para essa conversa de hoje. E queria começar, já vou passar para vocês se apresentarem, mas já fazendo uma primeira questão, que a gente tem ouvido muito, né, já desde o ano passado, essa preocupação no debate público acerca do que tem sido chamado perdas irreparáveis. A gente até ouviu com muita surpresa e até indignação a ideia de uma geração perdida, né? Como se esses estudantes fossem parte de uma geração perdida. De fato, o Brasil é um dos países que tem sustentado mais tempo de fechamento de unidades escolares ou até de negação de acesso em função de não se ter, em muitos contextos, criado condições para o acesso às atividades e ao contexto de trabalho das escolas para todos os estudantes. A gente sabe que a gente tem um cenário bastante preocupante, mas ainda assim nos causa muito estranhamento a ideia de que a gente vá afirmar uma geração perdida ou essa ideia da perda de aprendizagem. Então, queria um pouco fazer uma primeira conversa com vocês sobre que concepção de escola é essa que está por trás dessa ideia de geração perdida e como é que vocês veem que, do ponto de vista da educação integral e do trabalho que vocês têm feito, que outra concepção de escola a gente tem afirmado que não sustenta essa ideia, né? Então, eu queria um pouco discutir com vocês essa primeira. Vou passar para a Gina primeiro, para te ouvir. Gina, o que está por trás da ideia de geração perdida, na sua opinião? Natasha, primeiro eu quero agradecer o Centro de Referência em Educação Integral por esse convite que tanto me honra fazer esse debate, né, sobre a retomada da educação no pós-pandemia, no modo presencial, e esse discurso sobre perdas irreparáveis, até algum tempo atrás eu diria que ele estava sustentado numa concepção instrucionista e bancária de educação. Hoje eu acho que a gente precisa trazer uma outra categoria, falar que essa concepção também está sustentada numa perspectiva neoliberal de educação, né? Então, a nossa educação, a educação brasileira, ela já tem uma base colonial, instrucionista e bancária que limita a ideia de educação à mera transmissão de conteúdos, à acumulação, ao acúmulo de conteúdos. Isso já é uma questão muito problemática que se aprofundou na pandemia, porque a gente viu muitas vezes as pessoas reduzindo o ensino remoto a depósito de tarefas numa plataforma, o aluno sendo reduzido, né, o estudante sendo reduzido a tarefeiro, mas eu percebi também na pandemia que aí veio com muita força
a incidência do discurso neoliberal nas práticas pedagógicas, que é essa perspectiva reduzida de acreditar que o sentido primeiro da educação é a formação para o mundo do trabalho. A formação para o mundo do trabalho é fundamental, ela faz parte da nossa Constituição, dentro do sistema em que a gente vive, né? Esse modelo de economia que nós temos hoje, mas a gente não pode definir esse como o sentido primeiro da educação. E aí, como eu percebo, Natasha, que a gente parte desse levante neoliberal contra a educação, envolve a negação da ciência da educação, e as pessoas substituírem a ciência da educação pela lógica do mercado, o que é assustador, né? Eu acho importante resgatar os nossos teóricos, né? Então, para falar de educação, eu separei aqui o Bernard Charlot, que tem uma obra que eu queria muito sugerir que quem está assistindo a gente conheça, que é Educação ou Barbárie, uma escolha que a gente precisa fazer nesses dias, né? E o Bernard Charlot nos lembra que educar está relacionado à humanização, socialização, aculturação, singularização e subjetivação. Educar é um processo muito mais complexo do que depositar conteúdos. Então, eu acho que esse discurso de perdas irreparáveis que as pessoas trazem está muito sustentado nessa visão limitada de que educar é só treinar para alimentar a máquina capitalista, né? E aí, quando a gente só olha nessa perspectiva, a gente deixa de ver algo muito mais amplo, que é compreender a educação como ela é na sua essência, no seu sentido primeiro, que é educar é, antes de tudo, um processo de humanização. Não se faz aprendizagem, construção do conhecimento, acesso ao saber formal, fora do entendimento de que educar é, antes de tudo, um processo de humanização. Então, falar de perdas irreparáveis e falar de geração perdida nos provoca a fazer a seguinte pergunta: geração perdida do ponto de vista de quem? Perdas irreparáveis a partir de que perspectiva? Porque eu sou mãe de um garotinho de 10 anos que, quando a pandemia começou, por uma escolha minha, não tinha tablet, computador, celular, porque eu achava que era muito cedo, nós nos vimos obrigados, né, a entrar nesse mundo digital mais cedo, e hoje o meu filho de 10 anos tem uma carga de conhecimento sobre essas temáticas que é impressionante, mas não só sobre isso, sobre aprender a transitar numa outra dinâmica, sobre entender o que é uma pandemia, sobre saber da responsabilidade dele de usar máscara, a responsabilidade coletiva. A gente muitas vezes sai e ele fica muito atento e diz para mim: mamãe, aquelas pessoas não estão entendendo que se elas não usam máscara, é ruim para todo mundo. Então, essa visão limitada do que é educação nos impede de ver a riqueza que esse momento traz como possibilidade de foco em aprendizagem nesse sentido mais amplo. Muito bom. Lena, eu vou manter a mesma pergunta para você, mas vou te provocar com uma coisa que a gente já conversou muitas vezes, só para te dar um gancho aqui a partir da Gina, que é, muitas vezes, quando a gente debate com quem tem uma perspectiva mais centralizadora de currículo, ou que é crítica a perspectivas mais progressistas de educação, a gente vê no discurso uma oposição entre a ideia de uma educação humanizadora e os conteúdos. Né? É como se essas duas coisas estivessem em polos opostos, como se, numa perspectiva de, por exemplo, educação integral ou educação democrática, para nós os conteúdos não fossem importantes. E aí eu queria um pouco te trazer isso, porque sei que você tem uma reflexão interessantíssima a respeito, porque me parece que a questão da perda da aprendizagem está localizada nessa centralidade de um conteúdo dissociado da experiência, né? Dissociado dos sentidos próprios do processo de aprendizagem, de desenvolvimento dos sujeitos e das comunidades. Então, queria já puxar essa pontinha para você fazer seu comentário. Tá ótimo. Eu queria começar primeiro dando aqui o boa tarde para vocês e para todo mundo. Parabenizar, né, o Centro de Referência de Educação Integral por essa campanha, né, a Reviravolta da Escola, que está consolidando outros subsídios, outras possibilidades, né, uma coisa tão importante, porque eu queria começar dizendo assim que a pandemia,
longe de acreditar que existem perdas irreparáveis, muito menos geração perdida, mas ela é uma tragédia mesmo, né? E não faz sentido a gente imaginar que a vida pode continuar sendo como sempre foi, depois de ter acontecido essa pandemia, né? Do jeito que aconteceu e como está acontecendo ainda. Então, de fato, a pandemia tem que ser uma convocação para a gente transformar o nosso modo de viver, em todas as dimensões. E na educação, e na educação escolar especialmente, não seria diferente. E, pelo contrário, está sendo ainda muito mais acelerado, né, na pandemia. E, portanto, eu acho que quando as pessoas falam, voltando só um pouquinho antes de entrar no que você falou, Nath, mas quando as pessoas falam em perda irreparável e tal, eu acho que elas estão revelando o seu próprio pavor de perder o sistema escolar, que sustenta tantas posições na nossa sociedade, né? Além de sustentar uma experiência compartilhada, todos foram para a escola, é esse tipo de escola, é esse padrão de escola, né? Essa visão de educação. Mesmo quem não foi para a escola tem essa visão de que educação é isso, é o que acontece na escola, é copiar a lousa, é o caderno cheio, os livros. Então, isso tudo foi arrancado, né? Debaixo dos nossos pés, o solo, né, seguro. E isso está deixando muitas pessoas, e sobretudo as que vivem diretamente desse sistema, né? Não estou dizendo vivem profissionalmente, ganham dinheiro, mas tem a sua trajetória, a sua história, a sua profissão, vinculada fortemente com este jeito de organizar o sistema escolar, estão desesperados, sentindo uma perda irreparável, porque, de fato, as experiências que todos estão vivendo, pais, professores, estudantes, têm mostrado, de um lado, que existe muito mais de educação para além do que o sistema escolar é capaz de entregar, e que existe uma urgência de transformar o modo como as gerações são educadas, né? E, sobretudo, nesse processo de escolarização, né? Como a Gina já falou tão bem, trazendo, inclusive, o exemplo até do próprio filho dela. Então, eu acho que aí, diante desse medo, vem com as ameaças, né? Essa fala da perda irreparável vem como uma ameaça. Olha, se a gente não fizer agora o reforço, a extensão das horas, ou não sei o quê, vai perder a geração. Então, nem para pensar, vamos colocar todos os recursos disponíveis, todos os projetos, para fazer reforço, que é o que precisa, porque senão a gente perde, né? Então, essa perspectiva é essa perspectiva mesmo bancária de que escolarizar e acumular conteúdos num formato muito reduzido, que é a aula, e é um conteúdo que é passado numa aula e que pode ser medido numa prova, e que é uma prova que necessariamente tem que conseguir comparar pessoas da mesma idade e dos diferentes lugares, por isso toda uma ideia de idade certa, tem toda uma padronização da nossa forma de pensar e de organizar o conhecimento que se estrutura nessa visão de conteudista e bancária, né? Então, eu acho que quando a Gina traz essa coisa da humanização, né, que a educação integral traz com tanta clareza, é isso que a gente tem que ressaltar. Educar é humanizar, educar é a possibilidade de se desenvolver nas diversas dimensões da experiência humana, e né, dos conteúdos apartados de todas essas experiências, ela é ineficaz. Nós estamos insistindo nesse mesmo modelo há séculos e não funciona, a maioria da população não aprende os tais dos conteúdos e causa imensos sofrimentos, né? E também tem a sua cota de responsabilidade nessa pandemia, né? Na forma como a pandemia aconteceu, na forma como as pessoas, as nações lidaram com ela e as pessoas lidaram com ela, porque as pessoas são escolarizadas, as nações são escolarizadas, e assim mesmo essa pandemia aconteceu dessa forma, o negacionismo por aí, né, o questionamento do discurso científico, sendo que tudo isso a escolarização ter garantido que isso não aconteceria, né? Não garantiu. Então a gente tem que olhar para isso e dizer, chega, a gente agora vai usar esse tempo, daí a importância dessa campanha da Reviravolta, para reinventar, né, a escola no que ela precisa ser para o mundo ser diferente mesmo.
Muito bom. E aí eu queria, Gina, te fazer uma pergunta, porque uma das preocupações que a gente tem, a gente sabe que o direito à educação é um direito tardio no Brasil, e a gente sabe que se pensou o direito à educação de forma classista por muito tempo, né? A gente vem procurando enfrentar isso a partir da lógica da universalização, e todo o debate sobre qualidade que nasce, né, do processo de universalização do acesso à escola. Mas uma das preocupações que a gente vem tendo aqui no Centro de Referências, os parceiros do Reviravolta, que inclusive a Choca é uma das nossas parceiras desse debate, é justamente qual que é o impacto desse olhar de uma geração perdida sobre as crianças e sobre os estudantes, né? Então, de novo, né, nos parece, né, mas queria te ouvir, de novo, de alguma maneira, a gente lança um olhar que é um olhar de demérito, né, de desqualificação acerca das experiências, das referências, de onde as nossas crianças, estudantes brasileiros e brasileiras partem, né, de quais são as suas... E a gente viu muitas experiências a partir dessa lente de educação integral, em que as escolas e as comunidades trabalharam a partir dos saberes das famílias, das comunidades, das questões que estavam sendo formuladas, e o quão rico foi isso, não só no sentido da criação de vínculo, que é fundamental quando a gente vai pensar em educação, mas do ponto de vista da aprendizagem também, do sentido da aprendizagem, né? Muitas foram as experimentações nesse sentido, em que os professores, na hora que a escola se desloca como locus, né, e que ela passa a ser acontecer em todos os lugares, né? Porque é isso, a educação não é igual à escola, né? Na hora que a escola é deslocada do seu eixo físico, né? Ela começa a acontecer, e os professores e professoras que conseguiram lançar esse olhar sobre as experiências puderam construir coisas muitíssimo interessantes. Mas nos preocupa, ainda assim, que o olhar, aparentemente, de um certo setor, né, que está fazendo debate sobre educação, seja sobre essas crianças e estudantes, seja ainda esse lugar de pessoas que não aprendem, de novo, não aprenderam, de novo, não sabem, não têm, sempre na lógica e na ótica da carência e da falta. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque como é que a gente... Historicamente, a gente sabe o impacto desse olhar sobre eles, né? E nos preocupa que a gente esteja repetindo esse mesmo erro, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você percebe esse impacto sobre essa geração chamada de geração perdida, né? Ótima pergunta, Natasha. Eu confesso para você que quando eu comecei a ouvir esses discursos, eu sou linguista, né? Sou pesquisadora da linguagem e eu acredito que a linguagem constitui a realidade. A linguagem pode mudar a realidade, pode provocar transformação social. E quando eu vi esses discursos, primeiro eu me surpreendi com a incoerência deles, né? Porque a gente está num momento em que a gente precisa abraçar a pedagogia da esperança. Num tempo em que a gente vive tanto luto, a perda de mais de 600 mil vidas, de maneira tão trágica, né? Inclusive perdas que poderiam ter sido evitadas, o nosso maior desafio humano é manter a esperança, é acreditar em dias melhores. Então, primeiro, eu fiquei muito surpresa com esses discursos, porque eles anunciam uma perspectiva que traz um desalento, né? Uai, se as perdas são irreparáveis, se não há o que ser feito, se eu tenho uma geração perdida, qual o sentido de continuar? Então, primeiro eu queria chamar a atenção das pessoas para o efeito desse discurso nas novas gerações, do ponto de vista de nutri-los de desesperança. Eu costumo dizer que nós, né? Acho que a professora Helena deve ser contemporânea minha, a gente já passou por algumas crises, né, professora Helena? E elas são pedagógicas para a gente entender que a vida segue depois de uma grande crise. E é fundamental que a gente acredite nisso, né? A utopia serve para a gente continuar caminhando. Então, acho que o primeiro grande problema desse discurso é que ele não gera engajamento, ele provoca inércia. Se está tudo perdido, o que a gente vai fazer? Ele é péssimo do ponto de vista de nos mobilizar, de trazer esperança. E o segundo problema desse discurso
é que ele tem uma herança histórica num país de base escravocrata, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um país profundamente desigual e que as desigualdades que a gente tem foram constituídas sistematicamente pelo Estado, que criou leis para impedir pessoas negras de terem acesso à terra para plantar, criou leis para impedir que as pessoas negras tivessem acesso ao emprego formal. O Brasil criou leis para impedir que pessoas negras tivessem acesso à educação. E aí, como nos provoca o grande professor Miguel Arroio, ele diz assim: como é que os estudantes vão querer estar numa escola onde as suas imagens são sempre espelhadas como símbolo do atraso? Parem para pensar na simbologia disso, né? O estudante da escola pública, da região periférica, que vive num país que por 300 anos explorou, torturou, matou, traficou pessoas negras, criou um ordenamento jurídico, uma organização social, política e econômica que excluiu milhares de pessoas do acesso a direitos básicos. E aí depois esse país que tem esse cenário profundamente desigual, de uma escola pública precarizada e sucateada pelo abandono do próprio Estado, cria-se o discurso que responsabiliza as crianças e os adolescentes por suas não aprendizagens. É o cúmulo da incoerência. Para mim, esse discurso de perdas irreparáveis, em alguma medida, ele é a reverberação dos discursos que a gente ouve há 520 anos nesse país, né? Muito nessa perspectiva da eugenia e da supremacia branca, de que os pobres é que não deixam o país ir para frente, as crianças que não aprendem é que são o problema da educação, né? Talvez as pessoas não se deem conta de qual é a base histórica desse discurso, o que está no imaginário coletivo, né, sobre um país que sempre se sonhou um país branco, avançado, europeu, e que sempre responsabilizou as pessoas mais pobres e que foram colocadas na pobreza por esse sistema desigual. Talvez elas não façam essa associação, mas eu acho que é importante a gente aterrissar esse debate e trazer essa base histórica para dizer exatamente isso que você falou, Natasha, esse discurso não é novo. No livro Currículo Territórios de Disputa, do professor Miguel Arroio, ele discute exatamente como o poder constituído, as elites econômicas sempre projetam um olhar para os mais pobres, para os vulneráveis, para as crianças e os adolescentes das periferias, numa perspectiva de representá-los como o fardo da nação. Ele, inclusive, usa essa expressão, fardo. E aí, quando você fala geração perdida, qual a representação discursiva que você traz, mais uma vez? Fardo, atraso. E nós, como professores, que somos, né? Eu preciso dizer, hoje quem está no chão da escola pública veio das camadas mais populares. Quem escolheu o magistério veio das camadas mais populares. É nosso papel agirmos como autores sociais, intelectuais transformadores que rechaçam com muita força essas representações discursivas que, além de gerar inércia, desesperança, elas ainda reverberam, como você disse muito bem, um discurso classista que responsabiliza as crianças por suas não aprendizagens. É um discurso terrível, né? Que a gente, a essa altura, nem deveria ouvir. Posso fazer um comentário, a partir do que a Gina colocou? É que eu acho que é tão claro isso que ela colocou, e eu queria trazer reforçar um pouquinho, que quando o discurso vem junto, assim, aparentemente falando de equidade e igualdade, quando ele vem dizendo é porque as crianças das escolas particulares, das classes médias, brancas, elites, etc., tiveram acesso às tecnologias e, portanto, elas não tiveram as perdas. Isso faz parte desse discurso que a Gina está criticando aqui, porque, apesar de você anunciar que você está muito interessado na equidade, você está desprezando todas as experiências das crianças, dos adolescentes, das famílias que não tiveram acesso às tecnologias. Ou seja, o parâmetro continua sendo sempre o das elites. A elite fez assim, pegou, saiu correndo, comprou internet, comprou tablet, todos nós fizemos, nossos filhos pusemos tablet e não sei o quê, e tudo que pôde,
porque a nossa experiência foi essa, isso é o bom, é o que era o melhor que podia ter acontecido. Os outros não tiveram essa experiência, a gente nem se interessa em saber que experiência eles tiveram, porque eles não tiveram essa. E essa é o parâmetro. Então, é muito... eu acho que é uma armadilha esse discurso da equidade quando é colocado dessa forma, quando é colocado nessa perspectiva de só as crianças, só as escolas particulares, só as crianças das elites tiveram acesso, e a desigualdade vai se aprofundar. A desigualdade vai se aprofundar se o termômetro que mede a desigualdade continuar sendo o que coloca a experiência das elites como a que todo mundo deve correr atrás para ter. E com isso eu não estou dizendo que é para as pessoas que não têm acesso à internet, ou se foi bom, ou foi ruim, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que olhar para a multiplicidade das experiências, das aprendizagens, descobrir, né, o que cada um aprendeu e dizer que nenhum deles, nem as escolas particulares, nem as públicas, e nenhum dos contextos diversos brasileiros sabe como é que é a escola que a gente tem que reinventar a partir daqui, mas que a gente vai aprender a partir das muitas experiências e das muitas aprendizagens que todos tiveram. E vamos juntos nessa, né? Começar a olhar e buscar essa nova escola, não ficar correndo atrás de uma experiência que só alguns tiveram. Muito bom, e acho que é bom provocar vocês, que vocês já deixam uma coisa muito mais interessante, porque a gente, há uns anos atrás, acho que a Helena acompanhou, a Gina, não lembro se acompanhou, a gente fez um especial sobre a escola brasileira. E aí eu queria, Helena, te trazer uma pergunta que tem a ver com o que a gente conversou antes, mas que era um pouco essa ideia, quer dizer, um país tão diverso e tão desigual não pode ser pensado a partir de uma ideia de uma escola única, né? Essa escola única não tem como operar, não tem como funcionar. E no registro, né, não tem como fazer sentido para o conjunto de brasileiros e brasileiras que vivem em condições tão diversas, distintas e com históricos completamente... Agora, a gente sabe que a ideia da escola única, que vocês já falaram muito bem sobre isso, ela também nasce dessa ideia de um referencial, que é um referencial deslocado das nossas identidades, né? Justamente na negação de ser brasileiro, de ser brasileira, a negação de ser Brasil, né? A gente acho que vive também, e tem muitos teóricos que vão falar sobre isso, né? Esse desejo de ser outro, né? De ser europeu, de ser mais recentemente norte-americano, tudo que é brasileiro, né? É ruim, né? Precisa ser superado, né? E acho que nesse contexto, né? Da pandemia, a gente também ouviu muitas comparações nesse sentido, né? Tais países voltaram muito antes, tais países avançaram muito mais rápido, tais países... Sempre há uma dificuldade de olhar para o nosso contexto, mas não é só uma dificuldade porque é complexo olhar, mas há uma negação, me parece, no limite de se olhar mesmo para aquilo que é nosso, né? E aí, Helena, eu queria um pouco te trazer, porque você é uma das lideranças do movimento de inovação na educação há muitos anos, e acho que queria que você trouxesse um pouco, né, o que as experiências das escolas e organizações não escolares têm mostrado para nós nesse sentido, né, de explorar mesmo os diferentes contextos e se constituir a partir de projetos que são construídos a partir das necessidades e desafios dos diferentes contextos, né? Acho que o movimento de inovação tem mostrado caminhos muito interessantes. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, que a gente tentasse materializar um pouco, né, nesse registro destas escolas, que são escolas brasileiras, né, e são escolas que estão aí no Brasil todo. Que práticas são essas, né? Que educação é essa que é colocada em prática, né? Porque a gente não está falando só de teoria, de ideias soltas, a gente está falando de práticas, de escolas que estão há muitos anos, se constituíram em outras bases, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como é que essas escolas se organizam, quais são os princípios, né? O que a gente pode aprender com essas escolas? Eu acho que durante a pandemia elas foram colocadas à prova, como todas as outras escolas, né? Em alguns sentidos, as escolas que inovam, elas, apesar de todas as dificuldades que todos tiveram, elas tiveram algumas facilidades, né? A começar por lidar com o inesperado, né? Por não ter uma estrutura tão enrijecida,
pronta, né, tão burocratizada, orientada a partir de notas, séries, aulas, salas de aula com carteiras enfileiradas, experiências, aulas que precisam ser dadas para serem cobradas em provas, né? Uma estrutura que, por exemplo, do ponto de vista curricular, sempre esteve aberta às questões que emergiam da experiência dos estudantes, né? Um currículo que, desde sempre, se orienta a partir das experiências. Então, claro que isso facilita, num contexto como esse, né, do inesperado, da suspensão, que se reinvente o currículo e que se dê a devida importância e significado para essas experiências únicas, né, que todas as crianças, os seus professores e famílias estão vivendo ainda nesse contexto tão desafiador, né? Eu acho que tem também a questão de uma lógica de organização do tempo que, por não ser fragmentado nas aulas, né, de 50 minutos, facilitou, por exemplo, uma continuidade, porque a organização por projetos, né, que é uma característica de escolas que inovam, por exemplo, ela facilita que o projeto se elabore e tenha continuidade, mesmo que os professores e os estudantes não se encontrem todos os dias, né, que eles possam ser realizados dentro dos seus contextos familiares, da sua casa, observando e vivendo e elaborando a partir da experiência mais doméstica, né, do que a experiência da escola propriamente dita, né? Então, a gente viu muitas escolas, por exemplo, inclusive formando outras nessas experiências, dentro de redes públicas, o que é uma coisa interessante. Então, as escolas poderem começar a problematizar e incluir a experiência da vida doméstica, da vida familiar, no currículo da escola. E como é que faz isso, né? E a participação das famílias, a proximidade das famílias com as escolas, essas escolas que inovam têm muito essa característica, que todas as outras, de repente, tiveram que ter também, né? Porque para entrar em contato com as crianças, precisava que as famílias estivessem facilitando isso, né? Quanto menor as crianças, mais ainda. Então, essa experiência, eu acho que é uma experiência muito transformadora para os professores de todas as escolas, não só as escolas que inovam, essa maior proximidade com as famílias. E, por fim, falar das articulações com os outros serviços, né? Sobretudo, imediatamente, da saúde, da assistência social, porque de imediato e durante algum tempo foi muito mais importante para todos, né? Garantir segurança alimentar e segurança sanitária para poder começar a pensar nas questões propriamente pedagógicas, né? Então, a articulação e a integração que escolas que inovam costumam fazer, né, com a saúde, com a assistência social, com os equipamentos da comunidade, para garantir, né, que os recursos cheguem a todas as famílias, que as crianças pudessem continuar, né, sendo protegidas, atendidas, cuidadas, foi muito importante, tem sido muito importante. Então, eu acho que as escolas inovadoras, elas conseguiram, né, passar de uma forma um pouco menos, talvez, assustadora por todo esse processo e conseguiram compartilhar essas aprendizagens com outras escolas também, que eu vejo que esse movimento e esses princípios, né, de solidariedade mesmo, né, de conhecimento, de aproximação, tem se espalhado mais fortemente pelas redes, né? Muito bom. Queria te ouvir, Gina, também, do que você viu. Você é uma educadora que acompanha muita gente, é uma referência para muita gente, tem esse jeito também, me parece, de trabalhar que é parecido com o nosso, né? De estar sempre em diálogo, sempre em processo de se colocar em processo de aprendizagem coletiva, né? Então, eu vi que você esteve, enfim, com muita gente no ano passado, ainda que pelas nossas janelinhas aqui. Queria te ouvir um pouco, né? Que experiências você viu de escolas brasileiras, de professores, de educadores, enfim, que você considera interessantes do ponto de vista da reviravolta, né? E qual a potência delas para a gente sustentar, porque acho que uma preocupação que a gente tem é que agora, pós-pandemia, essa abertura para a experimentação de outros caminhos não se perca, né? Na tentativa, porque acho que também na ideia
da perda, da geração perdida, acho que a Helena fala disso, tem também uma coisa de vamos voltar logo para a escola lá daquele jeito, pelo amor de Deus, chega dessa bagunça, né? E a gente está dizendo, não, aquela escola não serve, nunca servia, não vai servir mais, experimentamos coisas bacanas. Então, também queria te ouvir sobre o que você acha que é a potência dessas experimentações, dessas experiências para a transformação da escola no Brasil. Perfeito. De abril do ano passado para cá, Natasha, foram mais de 300 conversas com professores do Brasil inteiro. Conversei com professores de Marabá, no Pará, a Cascavel, no Paraná, passando por Palmas, Tocantins, e queria aproveitar essa oportunidade de, imaginando que provavelmente eles vão estar nos assistindo, primeiro de registrar a minha gratidão pelo que os profissionais da educação fizeram. Olha, eu fiquei muito comovida. Eu vi depoimentos que me deixaram arrepiadas, assim, do nível de dedicação e de compromisso dos nossos profissionais da educação, professoras e professores do Brasil inteiro, que se desdobraram, porque também me incomoda as representações discursivas sobre os nossos docentes, né? A gente está numa conjuntura política em que professores são colocados como inimigos, como vilões, e o que eu vi foi, assim, de arrepiar, né, em termos de dedicação, de compromisso. E essa etnografia, porque foi um mergulho profundo, né, na educação na pandemia, no território nacional, nesses diálogos, o que eu percebi, né? Primeiro, o nosso imaginário está tão colonizado com essa ideia da educação bancária que a primeira resposta não foi essa que a professora Helena destacou muito bem, que foi entender que dentro de uma crise sanitária, eu primeiro preciso acionar as redes de apoio, né? Eu senti que as pessoas falavam primeiro sobre entrega de tarefas. Então, as melhores experiências que eu acompanhei foram justamente daquelas escolas que já traziam, né, no seu projeto político-pedagógico, nas suas concepções educacionais, um entendimento de educação integral, de saber que, primeiro, eu preciso saber se essa criança está bem, se todo mundo na casa dela está bem, se houve perda de renda, de emprego. Não é simplesmente enviar a tarefa para a casa da criança. Então, as melhores experiências que eu acompanhei pelo Brasil foram de escolas que tiveram essa sensibilidade de, antes de vamos mandar a tarefa para a casa da criança. Não, vamos fazer uma interlocução com as famílias, entender como é que esse momento está impactando a vida de cada criança, de cada família. A segunda característica marcante das melhores experiências que eu acompanhei são aquelas que estão muito em diálogo com o que o professor Fernando Hernandes diz. Ele diz que se os professores não forem protagonistas da mudança, elas não acontecerão. Então, eu observei com muita tristeza algumas redes que, quando ficou evidente que a gente teria que abraçar o ensino remoto, né, para que as perdas de aprendizagem fossem menores, para que se mantivesse algum vínculo da criança com a escola, muitas escolas simplesmente despejaram um pacote pronto, sem diálogo nenhum com as famílias, com os docentes. E aí deu muito errado, né? Porque se o professor não é ouvido, se a família não é ouvida, se a solução despenca do gabinete para o chão da escola, sem diálogo nenhum, não vai funcionar. As melhores experiências que eu percebi foram justamente aquelas fortemente sustentadas na ideia, tanto de educação integral quanto de gestão democrática. Então, eu percebi escolas que tiveram a sensibilidade de, antes de definir tudo pronto sobre como eu vou fazer, entender que o processo de construir como eu vou fazer, se esse processo é feito coletivamente, isso em si mesmo é profundamente pedagógico para todo mundo, né? Eu saio daquela perspectiva aligerada, empobrecida, de que, olha, nós vamos levar um plano de ensino remoto para os professores executarem, e eu vou para uma perspectiva muito mais consistente do ponto de vista humano e democrático e cidadão, de vamos ouvir todo mundo que é atravessado por essas questões, vamos acreditar na inteligência coletiva. O que a família tem para dizer? O que a criança tem para dizer? O que o professor tem para dizer? Então, eu percebi que as melhores experiências nasceram
desse sentimento de que eu preciso olhar para essa criança na sua integralidade, entendendo que no momento crítico como esse não basta mandar tarefa, eu tenho que olhar para tudo que está acontecendo no entorno dela. E segundo, se eu quero soluções efetivas que vão atender às necessidades e às singularidades das pessoas, a característica daquele território, eu preciso ouvir as pessoas. Muito bom. E aí, Lena, eu queria te fazer uma pergunta. O que mais a gente tem ouvido agora é sobre reforço escolar. Eu sei que você já passou um pouquinho aí por isso, né? Já mencionou, mas queria a gente poder te ouvir um pouco mais, né? Acho que uma das estratégias que a gente tem visto, em diferentes contextos, tem nomes distintos, mas é a ideia da priorização curricular, né? Então, se entender, e aí algumas coisas como vamos fazer 2 anos em 6 meses, vamos pegar esse 1 ano e meio perdido, então vamos priorizar o que é mais relevante, sempre na ideia de uma lista, né, de habilidades, então vamos ver o que é mais importante, e aí a gente então determina isso, e aí a gente faz 2 anos em 6 meses, são sempre umas formas assim um pouco esquisitas do ponto de vista de processos, dos fundamentos mesmo, de se pensar a questão da aprendizagem, né? É sempre muito estranho. Mas me preocupa muito, nos preocupa aqui muito duas ideias, que é isso, né? Então, os dispositivos para garantir esse tanto tempo em tanto são o reforço escolar, né? E o uso do tempo, né? Que é parte, né? Um dos recursos da educação integral é a ampliação da jornada, o tempo sendo utilizado exclusivamente para essas atividades, né, de caráter absolutamente academicista e de treinamento e de repetição. Quando, né, a discussão, eu tive esses dias na Câmara de São Paulo fazendo esse debate, dizendo, olha, a ampliação da jornada e as aprendizagens nas áreas, as diferentes áreas, a educação integral tem uma grande contribuição a dar, mas não é através do reforço escolar, né? É através de outro conjunto de experiências pedagógicas, didáticas, mas que não são dessa natureza. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você entende ainda, né, essa ideia de reforço escolar tão marcada, né, e quais são os limites dessa proposta, as fragilidades de uma proposta como essa, especialmente, acho que desde sempre, mas especialmente num contexto de retomada, né? As crianças estão agora começando a voltar para esse contexto da escola e estão sendo recebidas com horas e horas e horas de reforço escolar em muitos lugares, né? Quais são as fragilidades, na sua opinião, de propostas que estão centradas nessa perspectiva? Bom, a grande fragilidade é a recusa de entender que é o momento de criar coisas novas, né? Que, assim, não existe recuperação. Reforço do quê? Porque chamava reforço escolar quando era assim, ninguém tinha 4 aulas de matemática por semana e tinha 2 de reforço, ou seja, eram mais 2 além das 4 no contraturno. Mas não teve as aulas de matemática, não é? Então, até o nome, reforço, ele não combina, né? Não faz sentido, porque não aconteceu. E não está acontecendo o regular para dizer que um reforço é um mais do mesmo intensivamente, né? Mas, sobretudo, a grande fragilidade é exatamente assim, se recusar e tentar impedir que as comunidades escolares criem outra coisa. Como é que recomeça um reencontro presencial de professores e estudantes e funcionários, num contexto agora que é setembro, né, que foi agosto, que não é todo dia, que não é todos os pais que deixaram os filhos virem, que alguns estão acompanhando pela distância, tem outros que já não estão mais vindo. Não dá para planejar tudo, não dá para vir com solução para isso. Tem que deixar as escolas e as comunidades, os professores e seus estudantes, inventarem o que vai ser. Um pouco isso que a Dina contou durante a pandemia, né, a fase anterior da pandemia, quando tinha que ter o tempo de criar o que ia acontecer, né, antes de já vir com manda-tarefa, precisa desse tempo agora,
E cada lugar tem que reconhecer as suas especificidades, porque essa escola que está agora se reencontrando, essas pessoas que estão agora se reencontrando, estão em lugares que estão agora se reinventando e precisando ser reinventados. O que aconteceu neste bairro, neste lugar em que nós estamos nesse período? Quantas famílias foram expulsas das suas casas, estão morando nas ruas, saíram daqui? Qual que é o papel dessa escola agora aqui nesse lugar? A questão alimentar, né? A gente viu tantas coisas acontecendo em relação à questão alimentar, desde outros circuitos entre os produtores de alimentos e os consumidores, né? Qual que é o papel da escola nisso? E aí cada lugar é um lugar. E eu acho que os gestores públicos têm muita dificuldade de lidar com essa confiança no que as comunidades, escolas e estudantes são capazes de criar, sem que eles venham com uma solução. Eles sempre estão preocupados em garantir a sua tarefa, né? É uma boa intenção. A minha parte é dar as referências, porque se eu não der as referências, vai cada um sair fazendo qualquer coisa e vai sair ruim. Então, eu tenho que dar as referências, porque eu tenho as referências. Eu, de dentro dos gabinetes, né, num contexto absolutamente isolado, vou saber o que o professor ali naquela comunidade, aquela escola tem que fazer, qual que é a prioridade, né? A prioridade num país como esse, numa cidade enorme como São Paulo, num estado inteiro, como que eu vou saber? Não é? Depende muito de qual que é o contexto e tal, mas isso depende mesmo, né, de toda uma outra forma de fazer escola, que não é os gestores vindo com as soluções, mas é aprendendo, né, com as comunidades como é que elas criam as suas soluções, organizando, talvez, a partir, né, dando recursos suficientes para que isso possa acontecer de forma organizada, mas não trazendo as respostas, né? Ótimo, e isso me leva à minha última pergunta para você, Gina, que tem a ver com essa questão da gestão pública e o papel dos gestores públicos, né, e das políticas públicas. Na rodada de conversas que a gente fez no semestre passado, um pouco tentando entender como é que as escolas estavam lá no nosso conselho do Centro de Referências em Educação Integral, a gente discutiu algumas vezes sobre, bom, então vamos pensar quais seriam os caminhos, organizar em outros, né, outra forma, tirar a ideia da seriação, então organizar em ciclos mais largos, reunir grupos heterogêneos, pensar em estratégias que sejam estratégias diferentes, né, da aula transmissiva, tal. E eu me lembro bem de alguns diretores e professores que são do nosso grupo, que estão nesse debate com a gente, falam assim, não, eu acho tudo ótimo, estou super afim de pensar essas coisas, mas precisa contar para a minha secretaria, porque depois eu vou ser cobrado de outra coisa, né? As avaliações virão para me exigir uma outra entrega, né? Então, eu acho que tudo isso faz sentido, e eu ouvi de muitos professores e de muitas professoras, você deve ter ouvido também, que mesmo as secretarias que trabalharam numa perspectiva colaborativa entre os profissionais dos materiais, das atividades, enfim, das estratégias, num certo momento, esses profissionais, na retomada, foram dizendo, olha, não me serve mais esse material, mesmo que eu mesma crio aqui com a rede, esse material que vai para todas as escolas não me serve mais, porque as crianças e os adolescentes, enfim, os jovens, estão chegando a partir de diferentes experiências, diferentes níveis de relação mesmo com aquilo que a gente está propondo, e eu estou precisando reconstituir a ideia de grupo, de coletivo, eu estou precisando criar outras coisas, porque senão me mandem esses materiais aqui para fazer de 15 em 15 dias, porque eu não consigo, eu preciso criar coisa para o meu grupo. E que bom, né? Essa é uma percepção, me parece, que se a gente for pensar do ponto de vista de fundamentos pedagógicos, está absolutamente correta. A gente precisa criar a partir dos nossos grupos, dos nossos contextos, né? Você falou das ciências da educação, das ciências da aprendizagem, né? Se a gente for ser guiado por elas, a gente vai ver o sentido profundo que tem essa afirmação. Mas você veja, a preocupação dele é assim, mas eles não me deixam. Então, eu queria um pouco te ouvir a respeito disso, porque você também tem esse trânsito, né?
entender um pouco isso, assim, que papel as políticas públicas e os gestores têm nesse momento para criar condições para essa reviravolta, né? Para criar condições para que as escolas possam, de verdade, constituir estratégias pertinentes nesse momento que a gente está vivendo. Excelente reflexão. Eu vejo duas questões chaves aí. Primeiro, mais uma vez, as redes têm que confrontar suas concepções de educação. Se a gente não parar para pensar sobre no que eu penso quando eu penso as soluções para a educação, a gente não tem segurança para fazer o que a gente precisa fazer. Se a minha concepção de educação é ainda de uma lógica bancária, colonial, instrucionista, eu vou estar focado o tempo todo em dar respostas para as avaliações externas. E a mim, particularmente, causa muito espanto que depois de um episódio trágico como uma pandemia como essa, a gente ainda continue querendo medir a educação pelas avaliações externas, como se só isso nos desse as respostas que nós precisamos. Então, talvez esses gestores são constrangidos a agir de uma determinada forma em função desses parâmetros que a gente tem. E eu não quero dizer com isso que as avaliações não são importantes, tá? Mas elas não bastam, porque elas não dizem tudo. Elas não apontam tudo o que a gente precisa. Então, a primeira coisa seria isso, a escola pensar assim, o que eu estou concebendo como o cerne do meu trabalho, a razão do meu trabalho. Eu estou preocupado em como que aparecerão os resultados na avaliação, ou eu estou preocupado com um conjunto de questões que são importantes nesse território para essa comunidade escolar, que essa avaliação externa não vai dar conta de captar, porque ela é padronizada. Tudo que é padronizado vai ter lacuna, né? A segunda coisa é pensar a diferença entre autonomia e abandono. Eu sou absolutamente a favor de que a gente entenda que não há receita para coisa nenhuma. Eu estou cada vez mais convencida que a educação requer um professor autor da sua prática. E eu sinto que a pandemia nos arrastou para um território muito problemático, que as pessoas estarem preocupadas em criar soluções prontas para os problemas que os professores enfrentam na sala de aula. Se a gente parar para pensar, houve uma explosão de pacote pronto, startup, soluções para a educação, tecnologias de ponta para a educação, e eu fico muito assustada com isso, porque dos meus 30 anos como professora, Natasha, eu aprendi que o que mais me doía era não ser dona do que eu estava fazendo. Os momentos mais difíceis do meu trabalho como professora é quando chegavam com um pacote pronto e esperavam que eu cumprisse aquele pacote. Eu acredito que se não há autoria e autonomia na prática docente, não há potência. E, nesse caso, não há atalhos. As pessoas estão sempre tentando encontrar um atalho para... Não, a gente quer um professor que dê conta de fazer as crianças aprenderem. Então, temos aqui um aplicativo que resolve tudo. Gente, eu acho absolutamente urgente, necessário, inegociável. Isso aí a gente nem precisa discutir mais. Que a gente precisa da inclusão digital de educadores, de estudantes, porque, como diz o Antônio Novoa, se a gente continuar insistindo numa educação apartada das novas tecnologias, a gente vai estar preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. O mundo que se impôs já é altamente tecnológico, a questão não é essa. O que me preocupa é que as pessoas estão meio que embriagadas pelo canto da sereia, de que a tecnologia nos dará todas as respostas, e isso é um engodo, assim, é uma falácia, porque tecnologia por tecnologia não gera inovação, não gera aprendizagem, e, ao contrário, para mim pode trazer dois problemas sérios: expropriar o professor da sua autonomia, e expropriar o estudante do seu papel de autor social e aprendiz. O perigo que a gente corre nesse momento é de que, deslumbrados pela tecnologia e levados por uma adesão à crítica da tecnologia no território da educação, a gente reduza o professor e o estudante a consumidor de tecnologia. E aí o que a gente vai estar fazendo não é educação. Então, eu não sei se eu divaguei aqui na sua pergunta, né? Acabei trazendo outros pontos, mas para falar sobre o papel dos gestores, né? O papel dos gestores, a gente tem que resgatar nesse momento,
é olhar para aquilo que a gente acumulou nas ciências da educação e nos nossos marcos civilizatórios quando a gente fala de educação. A gente precisa olhar para o nosso plano distrital de educação, para o nosso plano nacional de educação e entender como é que as tecnologias vão nos ajudar a atingir essas metas sem ferir o sentido primeiro da educação, que é entender que educar, como eu disse, é antes de tudo um processo de humanização e não se reduz a treinamento e instrumentalização para o mundo do trabalho. Então, o desafio dos gestores é manter os olhos, né, focados no que a gente construiu até agora, porque quando a gente fala de avanço, a gente não avança sem olhar o que a gente construiu até agora. A gente não avança sem reverenciar o que a ciência acumulou. E o que eu vi me deixou muito preocupada é isso que eu estou te falando, né? De perceber todo mundo tão deslumbrado com a tecnologia que as pessoas abandonam a ciência da educação. E eu, como eu disse, né? Eu pesquiso a linguagem, eu fiquei observando, Nath, professora Helena, como as pessoas começaram a abandonar as categorias teóricas da educação e começaram, no seu léxico, a trazer as categorias neoliberais e do mercado. Performance, ranking, gestão. Quer dizer, eu não estou mais falando de educação, estou falando de uma outra perspectiva e de um outro território. Então, eu acho que o ponto de atenção para gestores e educadores é uma defesa inegociável das ciências da educação para os próximos passos que a gente vai dar. Porque inclusão digital, apartado do que está anunciado nas ciências da educação, nos direitos humanos, a gente viu pelo cenário recente. Tecnologia por tecnologia, sem respeito aos nossos marcos civilizatórios, produz barbárie, e não inovação como a gente deseja que seja. Muito bom, muito legal ouvir vocês. Eu queria fazer uma última pergunta, porque é isso, a gente, educadores, educadoras, a gente é movido pela esperança, né? A gente é movido pelos horizontes que a gente vai se colocando. E aí queria te ouvir, Helena, e também depois a Gina, qual é, né, o que é esse contexto, né, dessa, você falou muito bem sobre isso numa live que a gente fez lá atrás, são múltiplas crises coexistindo, né? A gente tem uma crise econômica, a crise social, a crise sanitária, a crise ambiental, a crise política gravíssima, uma crise ética em muitos sentidos, né? São múltiplas crises, né? E se a gente pensa a escola como parte de uma sociedade, né, e a escola como não como uma agência de reprodução, mas como uma agência de transformação, né? Eu queria te perguntar que papel a escola pública brasileira pode ter a partir de agora na construção de um outro futuro possível. Olha, eu também acho que é importante ter a esperança e acho que o papel que a escola pública pode ter, deve ter, ele se tornou mais próximo com a pandemia, né? Eu acho que todas essas experiências, aprendizagens e desafios vividos pela escola pública nesses quase 2 anos, né, esse ano e meio, aproximam ela do que deveria ser a sua missão na sociedade, que é de ser o centro de produção de conhecimento das comunidades, né? A escola é o equipamento público que tem em todas as comunidades, praticamente, no Brasil, que tem essa missão, né? A missão de socializar as novas gerações nos valores, nas tecnologias, nas experiências, nas histórias das suas comunidades, do seu país, da nossa sociedade, da sociedade humana como um todo, e que, portanto, é um centro de produção de conhecimento, e que tem um poder tão impressionante para isso que precisa ser constantemente sufocado, né? Eu acho que nesse mês de setembro, a gente celebrando, né, o centenário do Paulo Freire, eu acho que a grande força da experiência do Paulo Freire foi justamente o que ele conseguiu mobilizar na sociedade brasileira, que é a esperança, e os jovens saíram, né? A gente ouviu vários depoimentos nesse mês, jovens do Brasil todo saíram com um método debaixo do braço para fazer a alfabetização nas suas comunidades, nos seus lugares. Esse era o maior
potência e o que precisou ser sufocado pela ditadura militar, né? Que é mesmo, a educação tem esse poder imenso, né? Enorme de mobilizar as pessoas, de engajar as pessoas nesse processo de produzir um conhecimento que seja significativo para elas e que seja um elo de solidariedade entre as pessoas, né? Entre os adultos, as crianças, as novas gerações em cada uma das comunidades. Imagina se cada uma das nossas escolas brasileiras conseguir cumprir essa função, conseguir cumprir essa missão, a gente vai estar mais perto de refazer aí, de superar todas essas crises que você mencionou. Você, Gina, as palavras sobre a nosso horizonte. Então, eu sabendo da importância desse momento, eu separei aqui um pensamento da Bell Hooks, que traduz muito o que eu penso sobre esse momento, né? A Bell Hooks diz assim, olha, a educação em seu melhor, essa profunda transação humana chamada ensino-aprendizagem, não é sobre conseguir informações ou um emprego. Educação é sobre cura e integridade. É sobre empoderamento, libertação, transcendência, sobre renovar a vitalidade da vida. É sobre encontros e reivindicar o nosso lugar no mundo. Educação é um processo que nos humaniza, que nos coloca em contato com o legado que a humanidade acumulou. Mas nesse exato momento da história da humanidade, a gente está sendo arrastado para um território, como eu disse, e em que educar está sendo visto numa perspectiva limitada, empobrecida, de treinamento e instrumentalização. Certamente, insistir nessa perspectiva vai nos arrastar para a barbárie. Vai nos arrastar, inclusive, para o risco da imposição de um modelo de sociedade em que não cabe todo mundo. Um modelo de sociedade em que alguns vão acessar bens de consumo, tecnologia de ponta, né? Vão viver com o que há de melhor e algumas pessoas se tornarão dispensáveis nessa lógica de que a gente só está preocupado com o mercado. Porque certamente daqui a alguns anos a gente vai ter robôs ocupando muitos postos de trabalho. Eu vejo a escola pública, inclusive, Nath, como esse espaço de contestação desse modelo de sociedade. Se a gente oferece uma educação que se contenta em treinar, instrumentalizar para atender as demandas do mercado, numa visão meramente capitalista, como se essa fosse a única possibilidade de sociedade, como é que a gente vai conseguir formar as novas gerações para contestar um modelo de sociedade que é desigual, que é perverso, que é humano e que está sendo imposto justamente por quem é altamente beneficiado por esse modelo de sociedade? Então, a escola pública, a escola privada, a educação, ela precisa cumprir uma tarefa fundamental, que é formar as novas gerações, não para se adequar, não para obedecer e se silenciar diante desse modelo de sociedade que estão tentando impor para a gente, mas para contestar esse modelo de sociedade e poder anunciar que outro mundo é possível, a partir de outras epistemologias, a partir de outras perspectivas. Quando eu falo da minha preocupação com essa incidência violenta do neoliberalismo na educação, eu estou falando disso, da gente ver as novas gerações ser arrastada para uma visão de mundo que é bárbara, né? Vou dar um exemplo que eu considero muito didático. Como professora, nos meus mais de 30 anos, eu sempre no primeiro bimestre pedia para os meus alunos uma carta de apresentação para mim, para eles falarem tudo, dos sonhos, projetos, família, e eu li as cartas e encontrava os seguintes sonhos: eu quero ser professora, eu quero ser pediatra, eu quero ser jogador de futebol. Nos últimos anos, Natasha, assustada, eu constatei uma alta incidência de respostas assim: eu quero ser rico. Você consegue perceber o que isso representa? O nível de colonização afetiva da nossa juventude por essa perspectiva neoliberal é tão violento que os nossos jovens estão reduzindo seus sonhos a eu quero acumular capital, eu quero ser rico. E aí eu acompanhei muito recentemente um episódio de um jovem de 26 anos de Tatuí, São Paulo, que usou toda a sua genialidade, ele é um gênio da tecnologia, ele hackeou o sistema eletrônico do governo federal
e desviou 6 milhões de reais dos cofres públicos que eram destinados ao auxílio emergencial. Ele se chama João Vitor e tem 26 anos. Não é um problema individual do João Vitor, é o problema estrutural de uma sociedade que tem se deixado ser arrastada por essa perspectiva neoliberal que está incidindo sobre toda a nossa vida. A escola é o território de resistência a essa lógica perversa. A escola precisa ter autonomia para contestar esse modelo de sociedade que vai gerar ainda mais desigualdade social. Então, que a gente, depois da pandemia, né, nesse retorno presencial, a gente possa resgatar com muito mais força as ciências da educação, para que a gente não seja cooptado por um terreno que atenta contra a educação, contra a humanidade e contra a justiça social. Bom, muito obrigada pela oportunidade de a gente dialogar de novo. Helena e Gina já são habituês aqui do Centro de Referências em Educação Integral, mas eu penso que sempre a nossa troca ela tem ajudado, né, a gente a ampliar nosso olhar sobre os desafios que a gente vem vivenciando, e acho que todas vocês, né, na fala de vocês, isso aparece e é constitutivo do Centro de Referências, né, o entendimento de que há muitas experiências no Brasil, há muitas escolas brasileiras, há muitos professores e professoras brasileiras que já têm feito, trilhado esse caminho de constituição desse lugar em que a função social da escola é uma função absolutamente, é uma prerrogativa para todas as escolhas que a escola, que as escolas fazem, mas a gente ainda tem um grande caminho de disputa mesmo, né, no sentido da gente poder ter sistemas desenhados nessa perspectiva, né, de valorização da construção, do fortalecimento dos projetos político-pedagógicos, da contextualização do fazer pedagógico, do olhar para as diferentes comunidades, do olhar para os desejos, para as experiências, para os interesses dos estudantes, desde a criança muito pequena, porque isso também não é papo só para a escola dos adolescentes e dos jovens, é desde a criança pequena, né, olhar para essa criança como sujeito, olhar para os estudantes como sujeitos, olhar para as famílias como sujeitos, e o nosso papel como educadores, como educadoras, poder se cumprir a partir desse reconhecimento, né, e não a partir da negação dessa humanidade, né, das nossas comunidades. Então, super bom ouvir vocês, agradeço demais o tempo de vocês, e com certeza essa conversa ainda vai gerar muitas outras conversas e muitas outras discussões Brasil afora. Então, super obrigada em nome de todo o coletivo do Centro de Referências em Educação Integral, e a gente volta rapidinho, a gente vai ter outras conversas com certeza, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a vocês, prazer essa conversa. Muito obrigada, prazer enorme.